Bom dia, muito obrigado, senador, muito obrigado. É uma honra sempre participar aqui de uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores. Eu fui embaixador junto ao Mercosul até 3 anos e meio, lá em Montevidéu, na sede do Mercosul, durante 5 anos, e agora eu estou fora do governo, estou no setor privado. Mas é uma oportunidade sempre muito boa e sempre muito rica para mim, enriquecedora, poder falar sobre o Mercosul. Eu cuidei de Mercosul durante 20 anos, quase a vida toda do Mercosul. E é sempre uma ótima oportunidade de poder falar sobre esse processo de integração, na verdade. O Mercosul não deixa de ser um processo de integração. Muita gente acha que o Mercosul é um acordo de livre comércio, meramente um acordo de livre comércio, como é o NAFTA, como são outros acordos que estão sendo assinados, a Aliança do Pacífico, como a parceria transatlântica. O Mercosul tem um objetivo maior, tem um objetivo mais ambicioso, de ser um processo de integração. O momento do Mercosul agora, todos nós sabemos, quer dizer, inclusive pela imprensa, não é o dos melhores. O Mercosul está passando por uma crise. É preciso dizer isso muito francamente, o que o Mercosul está passando por uma crise. Está um dos piores momentos do seu processo de integração. Houve, logo no início do Mercosul, como acordo de livre comércio, no início, na primeira etapa, houve um Mercosul muito próspero, na medida em que houve um crescimento do comércio enorme, graças a uma pauta, a uma tarifa externa comum, que, no fundo, favorecia, no fundo e no raso, favorecia muito mais o Brasil. Foi toda ela baseada, a tarifa externa comum, inclusive sobre a base dos interesses do Brasil. Os outros países adotaram a tarifa externa comum muito por conta do perfil tarifário do Brasil. Então, obviamente, o comércio foi muito bem, cresceu, eu vejo muitas vezes, eu mesmo disse isso como embaixador do Mercosul, que cresceu 10 vezes em 10 anos, 12 anos, até que houve a desvalorização, a valorização do real com o plano cruzado, e aí o comércio sofreu um baque muito grande entre os sócios do Mercosul. Ou seja, o acordo de livre comércio, porque o processo de integração vai além do acordo de livre comércio. O Mercosul é um acordo de livre comércio, ou seja, com tarifas a zero para grande parte dos seus produtos, mas vai além disso para um processo de integração. Quando houve a valorização do real com o plano cruzado, então o Mercosul se tornou menos próspero para o comércio intrarregional. Hoje, nós não podemos deixar de dizer, eu acho que não seria franco da minha parte dizer que o Mercosul está passando por uma das piores crises da sua vida, da sua sobrevida. Não é que um processo de integração não tenha altos e baixos. A própria União Europeia tem seus altos e baixos. Há pouco tempo atrás, 2008, 2010, vimos o baixo que foi a União Europeia, né, com países como Grécia, por exemplo, ameaçando de sair da União Europeia. E o próprio processo de integração todo da União Europeia estava sendo ameaçado de se desestabilizar. Agora, nós temos, é fácil sempre dizer que o Mercosul está paralisado, que o Mercosul não serve para nada, que as amarras do Mercosul estão atrapalhando e prejudicando o Brasil. Mas eu acho que é importante também, por outro lado, e cabe ao Brasil ter esse tipo de postura, ter uma visão estratégica do que é a integração. Geopolítica, nós não temos a obrigação, como o Brasil, com as fronteiras que temos, com a dimensão que temos, com a população que temos dentro da América do Sul, temos uma obrigação e temos mais do que isso, a responsabilidade de zelar por uma solidariedade regional. O Mercosul é o grande instrumento que nós temos hoje para zelar por essa responsabilidade regional, por essa integração. Cabe a nós, não será o Uruguai que terá interesse na integração, não será sequer a Venezuela que terá interesse na integração. Será muito mais o Brasil por conta da sua própria
própria estrutura geográfica. Quer dizer, tendo fronteira com todos os países que nós temos a obrigação de zelar por uma América do Sul, por um continente que seja próspero, que esteja em paz e que seja estável. Na medida, é difícil imaginar que o Brasil pode ser uma ilha, um paraíso dentro de um continente complexo, um continente pobre, na miséria. Então, nós temos essa obrigação e essa responsabilidade de cuidar dessa integração. E não é porque o Mercosul está em má situação, está paralisado agora, que devamos virar as costas para o Mercosul. Ao contrário, deveríamos, e não estamos fazendo isso, deveríamos cuidar mais dele e deveríamos ter mais firmeza com relação ao processo de integração. Nós nós descuidamos do Mercosul nos últimos anos, essa que é a verdade, descuidamos e muito. E o Mercosul, isso é uma coisa muito importante que eu acho que muita gente se esquece, o Mercosul, a normativa do Mercosul é uma normativa que funciona, que atende aos nossos interesses, como também atende aos interesses dos nossos sócios. O problema do Mercosul e a crise do Mercosul é por culpa e responsabilidade única dos sócios. O Mercosul é a vontade dos sócios. O Mercosul será sempre aquilo que os sócios quiserem que o Mercosul seja. Não é culpa do Mercosul. Ao querermos mudar a normativa do Mercosul, ao querermos nos desvencilhar das supostas amarras do Mercosul, nós não vamos resolver o problema do Mercosul. Vamos resolver o problema do Mercosul na medida em que nós, Brasil, sobretudo o Brasil, mais do que Uruguai, mais do que Paraguai, mais do que Venezuela, mais do que outros países, Bolívia, Argentina, queramos levar o Mercosul para frente, queramos construir uma integração que seja frutífera, que seja positiva para todos os sócios. E cabe o Brasil é que é a locomotiva do Mercosul. Se o Mercosul hoje não funciona é porque o Brasil não tem desejado que ele funcione, ou pelo menos não tem sido mais firme para que ele funcionasse. Pode até haver vontade política, há vontade política, mas eu acho que cabe ter mais firmeza com relação ao Mercosul e não nivelar os nossos interesses do Brasil por baixo, como temos feito, por conta de interesses mais políticos dentro do Mercosul, e sim nivelar por cima nossos interesses. Cabe essa responsabilidade ao Brasil, cabe essa liderança ao Brasil. O Brasil tem que ser mais firme dentro do Mercosul e tem que impor não apenas a sua vontade, ele tem que ter consciência das limitações dos sócios, mas tem que ser mais firme com relação aos sócios, no sentido de poder fazer com que o Mercosul seja mais útil e mais positivo para a integração. Volto a dizer, os instrumentos do Mercosul e a normativa do Mercosul estão aí, é uma normativa muito bem estruturada, muito bem trabalhada, cabe apenas saber usar, senador, essa normativa de uma forma mais firme, de uma forma mais prospectiva. A questão das negociações comerciais, por exemplo, né? Muita gente diz, puxa, a gente não tem avançado nas negociações comerciais por conta das amarras do Mercosul, mais uma vez, porque o Mercosul requer que as negociações comerciais que sejam feitas pelo Mercosul sejam feitas em conjunto. A própria normativa do Mercosul é super flexível sobre isso. Aquele que conhece o Mercosul sabe que a normativa do Mercosul é flexível. O que nós temos que fazer, os sócios, é apenas assinar embaixo no acordo. Agora, a estruturação dos acordos e das negociações, inclusive as listas de produtos, inclusive as ofertas ou demandas que são feitas no processo, em qualquer processo negociador, podem ser completamente diferentes umas das outras entre os sócios. Não há rigidez com relação a isso.
E nós temos já feito isso com relação ao Mercosul. Tem um acordo com a Índia, por exemplo, de preferências tarifárias. É um acordo totalmente diferente. As ofertas que foram feitas e as demandas que foram feitas à Índia pelo Mercosul são ofertas e demandas diversas, diferentes. A própria oferta que nós já fizemos à União Europeia e que estamos fazendo agora, que já faríamos agora em novembro, ou início de dezembro para a União Europeia, são ofertas diferentes em matéria de produtos também, mas, sobretudo, de serviços, de investimentos, em matéria de compras governamentais. Não há rigidez com relação a isso. A questão, volto a dizer, é ter a firmeza, é ter a determinação de levar adiante o processo de integração e, no caso mais específico, o processo de negociador com relação aos grandes parceiros. Há, sim, mais uma vez, aqui também, que depende dos sócios, é a vontade dos sócios e, no caso, não tem havido vontade do Brasil, nossa, aqui dos brasileiros, é modernizar, é atualizar o nosso modelo negociador. Nós estamos nesse imobilismo com relação ao comércio internacional, com relação aos acordos de comércio internacional, quer dizer, todos estão assinando acordos, não é? E acordos muito abrangentes, muito mais ambiciosos, porque nosso modelo negociador ainda é o modelo negociador do século XX, do século passado, dos anos 90, que é o modelo negociador de acesso a mercado. Nós temos que atualizar esse modelo negociador. Hoje em dia, qualquer parceria que se faça, as cadeias globais de valor, se é que a gente quer se integrar na economia global, nós temos que convergir em termos de regulamentos, em termos de regulamentação, em termos de normas, em termos de regras. Não há como, quer dizer, uma empresa brasileira dificilmente se integraria ou se faria uma parceria que fosse positiva e construtiva e integrada como a empresa da Tailândia, por exemplo, ou da União Europeia ou dos Estados Unidos, se não tiver pelo menos uma normativa que possa regular essa parceria de uma forma unificada, homogênea e convergente, pelo menos convergente. E é isso que os acordos comerciais podem fazer para o Brasil, para o Mercosul. É convergir em termos de modelos regulatórios, convergir em termos de normas, de regras. E é isso que vai fazer com que nossa competitividade, que é a palavra hoje chave, a nossa competitividade no mundo possa crescer e possa ser resgatada, mais do que crescer, possa ser resgatada, porque perdemos a competitividade no mundo. Não é? A competitividade econômica e a competitividade produtiva. Hoje, nós perdemos essa competitividade. Temos, então, que renovar o nosso modelo negociador do Mercosul. Cabe, mais uma vez, o Brasil tomar a liderança disso. Cabe o Brasil levar adiante disso. As reuniões do Mercosul são importantes, obviamente, que se façam declarações políticas. São importantes. Eu acho que o Mercosul tem que se posicionar com relação à América do Sul, com relação ao mundo, com relação aos grandes problemas do mundo. Mas a agenda do Mercosul, e cabe muito ao Brasil fazer isso, tem que ser mais direcionada à parte comercial, à parte econômica e à parte dos interesses econômicos dos sócios. E cabe ao Brasil liderar isso e assumir a frente desse tipo de iniciativa. Apenas uma palavra. Diante, quer dizer, desse contexto, a Argentina, que é sempre dito hoje, vamos ter daqui a uma semana as eleições na Argentina, há perspectivas de que haja alguma mudança de atitude com relação ao Brasil, com relação ao Mercosul. Todos os dois candidatos, dizem que mudarão sua postura com relação ao Mercosul e com relação ao Brasil. Mas se nós, como brasileiros, se nós não assumirmos maior firmeza dentro do Mercosul, nós não levaremos, por mais que haja problemas dentro do Mercosul, por mais que haja dificuldades da integração,
cabe a nós, o Brasil, assumir a liderança no processo de integração. Cabe a nós assumirmos isso. E não serão, volto a dizer, os outros sócios nossos que têm essa responsabilidade. Eles podem até ter essa responsabilidade, mas não terão a responsabilidade estratégica e geopolítica que nós temos. Eu acho que o Mercosul interessa muito mais ao Brasil do que interessa ao Uruguai, ou do que interessa ao Paraguai e mesmo à Argentina. E também à Venezuela, ou mesmo à Bolívia, que está em processo de adesão ao Mercosul. Então, não é, só para recapitular, senador, não é o caso de nós virarmos as costas para o Mercosul. Seria irresponsável virar as costas para os nossos sócios. No momento em que a gente resolver mudar a normativa do Mercosul para acabar com a União Aduaneira, para transformar o Mercosul num acordo de livre comércio, isso será uma bufetada na cara dos nossos sócios, dos países vizinhos. Com toda franqueza, será ofensivo aos nossos sócios propor, na mesa de negociação do Mercosul, que acabemos com a integração. É como dizer, vamos acabar com a nossa amizade, com a nossa solidariedade. Isso não podemos fazer com países vizinhos. Não podemos fazer sequer com a Venezuela. Então, cabe a nós melhorar o Mercosul. Cabe a nós a responsabilidade de melhorar o Mercosul e fazer com que o Mercosul não continue nesse imobilismo e saia dessa crise que está. O Mercosul depende dos sócios, é a vontade dos sócios. O Mercosul será sempre aquilo que os sócios quiserem que ele seja. Então, não adianta mudar a normativa, porque serão 3, 4 anos, 5 anos de negociação perdidos. Mais uma vez, nossa competitividade continuará sendo prejudicada e não resolveremos o problema do Mercosul, porque a nossa vontade como sócio principal do Mercosul é que vale no caso de para poder avançar nesse processo de integração do Mercosul. Muito obrigado, senador. E eu estou qualquer pergunta, com muito prazer, responderei.